Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Amém, irmãos? Todos acharam? Onze, 1, a palavra de Deus está escrito assim. Paulo está dizendo aqui: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Até aqui. Fecha teus olhos um momento. Vamos pedir que Deus fale conosco através desta palavra, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da tua presença aqui reunidos, Senhor. Pedimos a tua misericórdia, o teu perdão, Senhor, porque, meu Deus, é pela tua misericórdia que estamos aqui nesta noite, Senhor. E que também através dela, Senhor, fala conosco, meu Deus, fala de maneira poderosa, Senhor. Meu Deus, capacita os teus filhos a compreender, meu Deus, e colocar no seu coração esta palavra, e capacita a mim de transmiti-la, Senhor. Que possamos ser edificados, possamos ser fortalecidos, que possamos ser renovados aqui nesta noite, Senhor. Que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, não venhamos sair daqui, Senhor, nesta noite de forma melhor, com o coração mais fortalecido e estando mais perto do Senhor. Fala conosco nesta noite. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui no nosso meio. Somos poucos, mas nós cremos que o Senhor está aqui para agir nas nossas vidas e falar ao nosso coração. Então fala de maneira poderosa e vem trazer impacto na nossa vida. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu gostaria de falar sobre o exemplo de Paulo para as nossas vidas. Paulo, acho que foi o único que falou isso. Sede meus imitadores. Me imita, assim como eu imito a Cristo. Paulo, ele tinha tanta confiança nele, que ele seguia Jesus, que ele podia bater no peito e falar: pode fazer tudo que eu faço, vai dar certo. Infelizmente hoje poucos podem dizer isso. Me segue, faz o que eu estou fazendo. Muita gente fala: não me segue a mim não, segue a Jesus. Porque muitas vezes a pessoa sabe que ela não pode falar isso. Mas por que Paulo, ele podia falar, e por que ele tinha tanta certeza no coração dele que ele podia falar assim: pode me seguir, pode me imitar? Uma coisa que a gente vai ver no apóstolo Paulo, que ele era um homem espiritual. Essa é a diferença dos homens de Deus. Eles são espirituais e eles são conhecidos no mundo espiritual. Nós conhecemos muitos pastores, conhecemos muitos pregadores, conhecemos muitas missionárias, conhecemos muitos cristãos, cantores, que são conhecidos no mundo inteiro, não é assim? Mas será que eles são conhecidos no mundo espiritual? No mundo físico eles são conhecidos, todo mundo conhece. Falou em fulano de tal, não sei quem é. Mas será que essas pessoas são conhecidas no mundo espiritual? Porque para Deus, gente, o que vale é ser conhecido lá do outro lado. A gente vai entender isso aqui agora. Pega a sua Bíblia e vai lá em Atos. Volta um livro, 2 livros. Você vai chegar em Atos 19, 13. Vamos entender o que é ser um homem espiritual e ser conhecido no mundo espiritual. Atos 19, 13. Amém? A palavra de Deus diz assim: e alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é,
mas vocês, quem são? Até aqui. Um dia os 7 filhos do sumo sacerdote estavam andando, viu Paulo expulsando demônio, achou legal aquilo. Nossa, legal, gostei daquilo. Aí fala, o diabo vai embora. Vamos fazer também. E foi os 7 em cima de um homem endemoniado. Ó, demônio, em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele agora. O demônio olhou para ele e falou, para começar que o demônio não saiu, né? Se o demônio tivesse saído, não tinha conversado com ele. E o demônio chegou e falou, eu conheço quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, da onde vocês vieram? Nunca vi vocês. Nunca vi. Você está entendendo o que é ser conhecido no mundo espiritual? As pessoas podem te conhecer, mas será que no mundo espiritual as pessoas vão te reconhecer? Aí que está a história. E se você continuar a história de Atos 19, aí você vai ver que o Espírito bateu neles, arrancou a roupa deles e eles fugiram tudo pelado. E eram 7. Um só, um endemoniado pegou os 7 e fez essa festa neles. O que a gente vai entender aqui, gente? Não precisa abrir sua Bíblia, mas Lucas, Jesus também é um homem que é claro, Jesus é filho de Deus, mas a gente vai entender pelas passagens que Jesus também, logo que era visto, ele é reconhecido. Lucas 4:33 está escrito assim, e estava na sinagoga Jesus, um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Aqui o demônio não discutiu com Jesus. Ele jogou, o homem estrebuchou lá e o demônio saiu. Mas Jesus, a gente não precisa nem falar que Jesus é espiritual, porque ele é o Filho de Deus. Apesar que Jesus, como a gente está aprendendo no livro de João, que a gente está todo domingo estudando, a gente aprende que Jesus ele era 100% Deus, mas Jesus também era 100% homem. E quando ele veio na terra, ele veio como homem. Então, aí você fala, Jesus expulsou o demônio porque Jesus era o Filho de Deus. Não. Jesus expulsou o demônio porque ele tinha o Espírito Santo na vida dele. Quando ele foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre Jesus. E qualquer homem de Deus que o Espírito Santo vem sobre ele, ele recebe uma autoridade. E se vem um demônio, ele expulsa o demônio. Mas vamos entender aqui. Então, nós temos que ser espirituais. João 3,6, não precisa abrir sua Bíblia, está escrito assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. A gente que está vindo domingo, a gente já ouviu isso, eu já expliquei o que quer dizer isso. Quem é nascido da carne é carne. Todos nós nascemos da carne aqui. Todos nascemos da barriga de alguma mãe, da nossa mãe no caso. Não é assim? Para você vir ao mundo, você não caiu do céu. Você teve que nascer de alguém. Você nasceu da carne. Mas a Bíblia fala que quem nasceu da carne é só carne. Você veio através da sua mãe para esse mundo e você só tem direitos nesse mundo. Mas a Bíblia fala que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. É por isso, gente, que a pessoa, para ela ir para onde o Pai está, onde é um lugar espiritual, ela precisa nascer do Espírito. Eu expliquei, foi semana passada que eu falei de Nicodemos? Não, foi semana retrasada que eu falei de Nicodemos. Nicodemos, ele era o mestre da sinagoga. Na sinagoga tinha os rabis, os mestres da lei, os que conheciam a Bíblia mais do que ninguém, mas ele era um mestre desses.
Ele era quase que um sumo sacerdote, Nicodemos. Só que quando Nicodemos foi visitar Jesus, ele nem chegou a falar nada. Jesus falou: você precisa nascer de novo. Mais espiritual que Nicodemos naquela época não existia, gente. Espiritual, assim, exteriormente falando. Ele conhecia toda a palavra de Deus. Como muita gente hoje se engana: porque eu não fumo, não bebo, eu não vou na danceteria, por isso que eu sou crente. Isso está errado. Nicodemos não ia na disco, Nicodemos não bebia, Nicodemos não fumava, não usava droga, Nicodemos não fazia nada disso, mas Jesus ainda sim falou para ele: você precisa nascer de novo. Tem gente, que muita gente está dentro da igreja e porque parou certos vícios, ela acha que está salva por causa disso. Isso não é questão, isso não é uma prova, gente, que a gente é espiritual, que a gente nasceu do Espírito. Nicodemos, ele, religiosamente falando, ele era perfeito. Mas mesmo ele sendo perfeito, assim, diante dos outros homens, ele entrava num lugar desse, todo mundo respeitava ele. Mas Jesus, como falou com ele, falou: você tem que nascer de novo, senão você não vai herdar a vida eterna. Então, a gente precisa nascer de novo. Olha o que está escrito, abra sua Bíblia. Agora eu quero que você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus 7:22. Vamos entender isso aqui. Por que precisa haver um nascimento espiritual? Mateus 7:22. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Semana passada, no sábado, até li essa passagem, se eu não me engano. A palavra de Deus diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqueles sacerdotes de servo, eles não tinham autoridade do Espírito Santo. E eles não conseguiram expulsar o demônio. Mas aqui está escrito que mesmo aqueles que expulsam o demônio, muitas vezes pode não ser conhecido por Jesus. Então, você vê quanto é importante a gente ser nascido de novo, gente. E Paulo, ele tinha ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha intimidade com Jesus. É isso que a gente precisa. Um exemplo de Paulo nas nossas vidas é isso, gente. Paulo realmente, ele recebeu o Espírito e ele tinha comunhão com Jesus. Jesus, quando ele fala assim: eu nunca vos conheci, Jesus está falando assim: eu nunca tive intimidade com você. Eu nunca tive intimidade. Não é conhecer: eu ouvi falar já da irmã Lúcia, do irmão Luiz. Não. Conhecer de intimidade. Muita gente conhece Jesus, muita gente conhece a Bíblia, mas muita gente não tem intimidade com Jesus. De ajoelhar, falar com Jesus, de ter experiências com Jesus, de ser usado por Jesus. Muita gente não tem. Ela tem um conhecimento teórico, mas a gente não pode ter um conhecimento teórico, a gente tem que ter uma aproximação com Jesus. Isso que Jesus estava dizendo, que a gente precisava ser junto com Ele. Mas além de Paulo, gente, não ser espiritual, Paulo também era um crente que ele não olhava para trás. Não precisa abrir sua Bíblia, mas presta atenção só no que está escrito aqui. Filipenses 3,13 está escrito assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me para as coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim. Uma coisa que a gente tem que aprender, gente, que a gente tem que sempre estar andando para frente. O cristão, ele não anda para trás, ele está sempre andando para frente. Jesus, um dia, um discípulo dele falou assim: mestre, eu vou te seguir, mas deixa eu despedir dos meus parentes primeiro, depois eu vou te seguir.
E Jesus falou: não, aquele que botou a mão no arado, não olha para trás. Não, se já resolveu me seguir, o que ficou para trás ficou, filho. Segue tua caminhada. Muitas vezes a gente tem que... se a gente fica muito olhando para trás, a gente fica para trás, né, irmãos? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Não. Tem que seguir caminhando. Às vezes você vai dar uma parada, vai dar uma coisa, vai ficar mais lenta a tua caminhada, mas sempre seguir, sempre tendo um objetivo. Muita gente hoje em dia desiste da igreja porque ela já perdeu até o objetivo que ela tem dentro da igreja. É uma coisa que eu estava meditando nisso hoje dentro de casa, lá em casa. Por que a gente vem na igreja? Por quê? Eu tenho vontade, sabe, de fazer o quê? Uma pesquisa. Sair com uma prancheta, com um papel, com uma caneta na mão e sair um monte de gente perguntando. Pelo menos reconhecer, você já foi em igreja algum dia, ou você é cristão, e perguntar: por que você vai na igreja? Eu queria saber qual que é a opinião das pessoas, por que elas estão indo na igreja. Porque às vezes a pessoa está indo mecanicamente. Eu já acostumei, estou indo todo domingo, estou indo todo sábado. Mas será que você tem um objetivo de por que você está indo naquele lugar? Muitos ficam para trás, por quê? Porque já perdeu o objetivo. Quando você não tem mais objetivo, você não tem para onde você ir, você já desiste, gente. Você desiste. Quando você perde o teu objetivo do que você veio fazer no Japão, ou você vai começa a fazer coisa errada aqui, ou você vai para coisa. Você tem que vir com objetivo. Tudo que você faz na sua vida, você tem que ter objetivo. Você começou uma faculdade, mas por que você quer fazer a faculdade? Muita gente para no meio. Por quê? Não tem objetivo mais. Mas Paulo, ele falou: mas avançando para as coisas que estão diante de mim. Em outra passagem, Paulo fala assim: eu olho para o alvo. E o alvo meu é Jesus Cristo. De tudo que o Paulo fazia, o objetivo maior dele era Jesus. E o nosso objetivo, irmãos, tem que ser Jesus. Muitas vezes a gente cansa, muitas vezes a gente desanima. Eu falo isso até de mim. Minha esposa sabe disso, meus filhos sabem disso. Às vezes a gente vê a igreja do jeito que está e dá desânimo, gente. Dá desânimo. Fala: meu Deus, será que está compensando eu estar me esforçando tanto? Será que compensa esse esforço? E dá vontade de parar. Se eu falar que não dá, eu sou um hipócrita. Dá vontade. Porque é o que eu falei, parece que você está nadando contra a correnteza e parece que você não está vencendo. Mas Paulo falou: não, eu sigo o meu objetivo. Então é por isso que Paulo, ele é o nosso, ele é o exemplo que nós temos na nossa vida. Mas mais outra virtude que Paulo tinha. Paulo, ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo. No original grego, gente, servo quer dizer escravo. Paulo literalmente já falava: eu sou escravo de Jesus. Eu não tenho direito nenhum. O escravo tem direito? Não tem. O escravo só tem direito de obedecer o Senhor dele. E Paulo era assim com Jesus. Não precisa abrir sua Bíblia, mas 1 Coríntios 9,19 está escrito assim: porque, embora seja livre de todos, Paulo falando, eu sou livre, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas. Ele não precisava de ninguém, Paulo não dependia de ninguém, mas ele se tornou escravo para alcançar as pessoas. Ele servia as pessoas para ganhar as pessoas para Jesus. Em 2 Coríntios 4:5 ele também fala assim: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por amor de Jesus. Uma coisa que eu estava assistindo uma pregação de um pastor muito famoso, conhecido, e ele falou assim, que muita gente confunde o que é o Evangelho.
É um missionário muito conhecido lá no Brasil. As pessoas pensam que o Evangelho é igreja. O Evangelho não é igreja. Muita gente fala, o Evangelho entrou na China. Não foi que o Evangelho entrou na China, a igreja entrou na China. O Evangelho é Cristo, gente. Hoje em dia, você vê no Brasil, principalmente aquelas igrejas que tem canal de televisão ou saem na televisão, elas mostram mais a sua igreja do que a Cristo. A mensagem deixou de ser Jesus. A mensagem agora é a igreja. Perceba isso. Quando a pessoa vai fazer, a igreja vai fazer uma propaganda, ela faz da igreja, ela não faz Jesus. As pessoas hoje em dia, quando vai dar um testemunho, e nessas igrejas, o que elas falam? Depois que eu vim para essa igreja, a minha vida mudou. Não é mais que Jesus, eu conheci Jesus, Jesus veio na minha vida e a minha vida mudou. Não, é porque ela veio naquela igreja. A igreja se tornou mais importante que Jesus. Você está entendendo o erro que está acontecendo nos dias de hoje? Os irmãos devem pensar, o pastor gosta de bater nessa tecla. Mas eu quero mostrar, irmãos, o erro que está acontecendo dentro da igreja hoje. Por que a igreja está tão desacreditada hoje? Porque ninguém respeita mais Jesus, porque ninguém mais respeita o Evangelho, porque ninguém mais dá crédito nenhum a crente. É por causa desse tipo de coisa. Quando você vai num púlpito e você vai dar um testemunho, você tem que falar, Jesus mudou minha vida. Fui tocado por Jesus. Foi engraçado a história que o pastor falou. Tem esses grandes pregadores da televisão, e ele na televisão mostrando, as pessoas vinham na fila dar o testemunho. Irmão, o que aconteceu com a irmã? Pastor, eu fui curado não sei do que. Que bênção, irmão, aplauda Jesus no nome de Jesus. Irmão, e você, o que aconteceu? Deus me deu uma casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí veio uma senhora bem humilde, velhinha. E aí, minha irmã, o que aconteceu? O que Jesus fez na sua vida? Pastor, Jesus me salvou dos meus pecados, pastor. Tá bom, irmão, mas o que Jesus fez na sua vida? Não, então, pastor, ele me salvou dos meus pecados. Não passa. Você está entendendo o pensamento hoje das pessoas? Jesus, ele só tem que dar casa pra gente. Jesus só tem que curar a nossa saúde. Jesus só tem que dar isso, dar aquilo pra gente. Mas o principal que aquela mulher queria testemunhar, que era Jesus ter salvado ela do pecado, ter salvado ela da ira de Deus, o pastor não deu bola para aquilo. É isso que está sendo pregado dentro das igrejas. O que você recebeu de Jesus? As pessoas recebem tudo de Jesus, menos a salvação. Porque não estão preocupados mais com a salvação. As pessoas estão gostando tanto desse mundo, que se eu ganhar tudo de Jesus, eu vou ficar aqui. Eu não quero ir para o céu. Nem precisa ir para o céu, vou ficar aqui por aqui mesmo. Você está entendendo como que é as coisas, irmãos? Mas Paulo, ele via as coisas no lado espiritual. E ele se tornou escravo. Então ele abriu mão de tudo que ele tinha. E Paulo também não se apegava a nada material. Nada. Uma coisa que o diabo não conseguia pegar a Paulo era nisso, nas coisas materiais. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 6,4. Está escrito assim: antes, como ministros de Deus, tornamos-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. E no 6,10 está escrito assim: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, e como nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo, muitas vezes ele passava necessidade, passava fome, mas ele falava que eu, sendo pobre, eu enriquecia as outras pessoas. Irmãos, uma coisa, um homem que é espiritual, ele não busca as coisas desse mundo, ele busca as coisas do porvir. Se vier coisas desse mundo para sua mão, vai ser pela misericórdia de Deus também. E isso não tem mal nenhum. Hoje em dia o problema é que, tanto na sociedade que a gente vive, até dentro da igreja, é pregado que a gente tem que ficar apegado a essas coisas materiais. E a gente não tem que se apegar com isso.
O maior exemplo que a gente tem é Jó. Jó, ele era o mais rico do Oriente. A palavra de Deus diz que ele tinha tudo. E diz que um dia estava Deus lá e os anjos foram falar com Deus e Satanás estava no meio dos anjos. E Deus já fez a propaganda de Jó. Está vendo meu servo, Satanás? Ele é íntegro, ele se desvia do mal, ele é honesto. O que Satanás falou para Deus? Ah, mas ele não é fiel com você assim à toa não, né, Senhor? O Senhor dá tudo para ele. A vida dele toda é abençoada. Não falta nada para ele. Até eu busco o Senhor desse jeito. E o que Deus falou para Satanás? Ah, é? Então vai, arranca tudo que ele tem. E quem conhece a história sabe que o diabo foi e arrancou tudo que Jó tinha. Arrancou tudo que ele tinha de material e até os filhos ele arrancou. Mas depois que o diabo arrancou tudo de Jó, o que Jó fez? Ele se prostrou e falou: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Jó também era como Paulo, ele se apegava às coisas materiais. Não se apegava. Então a gente não deve, a gente pode ter, a gente nunca deve se apegar a essas coisas. E Paulo, ele morreu para esse mundo. Por isso que eu falo que as pessoas estão gostando tanto do mundo que estão vivendo, desse mundo que elas estão vivendo, que elas não precisam de Jesus, irmãos. Não precisa. Muita gente está dentro da igreja, na verdade, ela não precisa de Jesus mais. A gente está vivendo numa época que a igreja de Laodiceia, lá do Apocalipse. Sou rico e abastado, não preciso de nada. Essa é a época que a gente está vivendo. As pessoas estão tão bem com a sua religião, com a sua igreja, com as coisas que eles receberam da sua religião, que nem precisa de Jesus. Jesus está lá fora batendo na porta, que não precisa de Jesus. Isso é uma coisa muito séria, gente. É por isso que eu falei, mas por que Laodiceia não tinha heresia, Laodiceia não tinha problema nenhum nem da igreja, mas Jesus falou: eu vou te vomitar. Por quê? Porque ela não tinha luta. Quando a igreja já está rica, tem tudo e não tem luta, não tem mais. Por quê? A igreja que não tem luta, o diabo não está contra ela mais, gente. Acomodou. Porque o diabo fala: esse pessoal aí já está feliz aqui, eu não vou nem mexer com eles. Eu não preciso nem atacar eles, eles já estão aí tudo à vontade já. Então a gente às vezes tem que dar graças a Deus que a gente passa a luta, gente. Porque quando a gente passa a luta, igual o Paulo falou, quando eu sou forte, eu estou fraco. Mas quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque a gente depende de Deus. Então quando você passa a luta, você fica fraco. Não fica? Você fica desanimado. Você fala: meu Deus, e agora? Aí você vai ajoelhar e fala com Deus. Mas se tivesse tudo bem na tua vida o tempo todo, talvez você já não estaria mais buscando Deus. Está tudo uma maravilha. E Paulo, ele era assim. Ele fala assim, Gálatas 2:20 está escrito assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Atos 20:24 também diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus Cristo, para dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. E em Filipenses 1:21 ele fala: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. É igual uma coisa que a minha esposa estava falando, acho que ontem para mim, que ela viu no Facebook uma irmã que ela já conhece há muitos anos, que trouxe ela para o Evangelho, e ela colocou uma historinha lá, e disse que ela lembrou dessa historinha lá da infância dela, que uma menina era muçulmana, ela seguiu o islamismo, e ela por cargas d'água, ela conheceu o Evangelho através de alguém, e ela foi impactada com aquilo, e ela começou a querer ir para a igreja.
Só que o pai dela era islâmico. E ele chegou para o pai dela e falou: pai, deixa eu ir na igreja, eu quero buscar Jesus. E o pai dela falou: não, a gente é islâmico, a gente busca Maomé, não pode. Mas mesmo assim ela insistiu com o pai. Ela só tinha 12 anos. Pai, eu quero ir buscar Jesus. Ah, você quer ir? Então tá bom. Só que toda vez que você for para a igreja, antes vai tomar aquela surra, e depois você vai. E toda vez que ela ia para a igreja, ela tomava a surra, depois ela ia. E ela ficou um ano assim nesse ritmo. Toda vez que ela ia para a igreja, ela apanhava. Só que no final desse um ano, ela já tinha apanhado tanto que ela chegou a falecer. Ela morreu, mas ela não desistiu. É o que Paulo disse aqui: eu não tenho a minha vida por preciosa. Se for para buscar Cristo, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Será que nós temos essa disposição para Jesus, gente? Será que hoje em dia os que se dizem evangélicos têm essa disposição? Hoje em dia, por causa da internet, a gente vê cada absurdo que eu fico boquiaberto. É uma coisa que me desanima, gente. Eu não vou nem mencionar o nome dela, mas é uma cantora muito famosa que os da antiga conhecem ela muito bem. E ela se diz convertida e ela vai sair no carnaval. E ela falou: não, carnaval é festa de Deus. Carnaval é festa, gente. Jesus gosta de festa, então carnaval é de Jesus. Eu fico tão triste quando eu ouço essas coisas, gente. E muita gente vai atrás desse tipo de gente, porque é uma pessoa que é famosa no Brasil, é uma pessoa que está sempre na mídia. Então, uma pessoa dessa que está na televisão fala isso para todo mundo no carnaval. Todo mundo está indo na igreja. Nossa, se ela ela não é nem pastora, tá? Ela é apóstola. Apóstola. E ela fala uma coisa dessa, se ela é apóstola, está falando que o carnaval é de Deus, que a gente pode participar, vai todo mundo para o carnaval. É gente que está gostando do mundo, gente. Tá acomodado com esse mundo, já está à vontade nesse mundo. Quando a gente começar a ficar à vontade nesse mundo, a gente tem que abrir os olhos, gente, porque alguma coisa está errada. Se você começar a gostar muito da coisa desse mundo, alguma coisa está errada. E Paulo, ele não tinha isso, ele era separado. Ele falou: meu viver é Cristo. Tudo que eu faço na minha vida é fazer para Jesus. Não faço mais nada. E se eu morrer um dia, é lucro, porque eu vou estar com Jesus. Eu vou sair dessa tristeza desse mundo aqui, desse sofrimento que é esse mundo. Às vezes eu penso nisso. Às vezes eu falo com minha esposa: eu queria ir para o céu. Oh Deus, que não me leva. Quando você começa a conhecer muito a Bíblia, irmãos, começa a ter... Você fica tão desanimado com esse mundo. Você vê que o mundo está tão afundado no pecado, está tão afundado na podridão, que desanima. E você tem vontade de sair correndo daqui. É igual eu falo: para o mundo, o que eu descer? Né? É mais ou menos assim. Você quer sair daqui. E Paulo, ele falou... Tem uma passagem que Paulo falou: eu estou dividido, não sei se eu fico ou se eu vou. Mas acho que eu vou ter que ficar mais um pouco para salvar vocês. Mas a minha vontade era ir, porque é muito melhor estar com Jesus. Não é verdade? Quem ama Cristo, quem ama a palavra de Deus, gente, queria estar lá, não queria estar aqui. Mas para terminar, olha o que aconteceu. Isso que eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque é os últimos versículos que a gente vai ler. 2 Timóteo 4,7. Abra a sua Bíblia. Segunda Timóteo, está antes de Hebreus. Segunda Timóteo 4,7. Abra a sua Bíblia. Amém?
2 Timóteo 4,7, a palavra de Deus está dizendo assim, Paulo dizendo, praticamente as últimas palavras da vida dele: combati o bom combate, terminei a corrida, em muitas bíblias está escrito terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os quanto amam a sua vinda. Okay. Vamos entender o que é isso que Paulo está... Combati o bom combate. Paulo, que combate é esse que você teve? Que luta é essa que você teve, Paulo? Porque parece, combate o bom combate, parece que foi uma coisa simples na vida de Paulo. Não precisa abrir sua Bíblia, mas 2 Coríntios 11, 23, ele vai explicar todos os combates que ele teve que enfrentar. Olha o que está escrito, presta atenção. Não são ministros de Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes, gente. 40 menos 1, 39 açoites 5 vezes. 195 açoites nas costas dele. Quem assistiu o Paixão de Cristo sabe o que é açoite. É aquilo que Jesus recebeu naquele filme. Jesus recebeu só 39 aquela vez. Paulo recebeu 5 vezes aqui. Você imagina o corpo dele como que é? Mas ele continua falando. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, quer dizer, no mar, no meio do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Esse é o combate que Paulo venceu. Acho que ninguém da gente quer resistir tudo isso. Ninguém. Ele sofreu mais do que qualquer cristão na face da terra depois de Jesus. E ele ainda sofrendo tudo isso, e no final ele fala assim, eu ainda ficava preocupado com todas as igrejas. Incrível isso, né? Paulo, ele é o nosso exemplo, gente. E ele fala, terminei a carreira. Uma coisa que eu ouvi é que nós temos um chamado, gente. Você foi chamado por Jesus. Cada um de nós foi chamado. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Aí eu pergunto para você, quem já está na igreja há bastante tempo já sabe que eu já expliquei. Um morto, ele consegue ouvir? Não. Um morto consegue responder? Não. Então se você estava morto, como que você veio a Cristo? Muita gente fala que veio a Cristo como se fosse pela própria força dela. Foi pela força de Cristo. Jesus, ele já tinha escolhido lá antes da fundação do mundo. E na hora que chegou a hora certa, Ele te chamou. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É igual eu falo para os irmãos, eu brinco, Rada, vem. Rada veio. Ana, vem. Ana veio. Lúcia, vem. A Lúcia veio. Tiago, vem. Tiago veio. Não pensa que a gente veio pelas nossas forças, não, gente. Na mesma proporção que Jesus chamou a Lázaro aquele dia, quando Lázaro já estava 4 dias morto no túmulo, é impossível ele se levantar, humanamente falando. Mas Jesus falou, tira a pedra. Lázaro! Estudiosos falam, gente, que Jesus, ele teve que chamar o nome de Lázaro. Se Jesus tivesse falado assim, sai para fora, todo mundo de todos os túmulos ia sair, porque Jesus tinha escolhido. Mas Jesus, ele não chama todo mundo, ele chama quem ele escolheu. Por isso que ele chama pelo nome. Lázaro,
fulano de tal, isso. E as pessoas vêm. É por isso que tem muita gente que você conhece, que você já falou de Jesus, e ela não veio até hoje na igreja. Jesus não chamou ela ainda. Jesus não chamou. Quando Jesus chamar, vem! Ela veio. Ela vai vir. É porque Jesus um dia chamou a gente veio. Mas quando Jesus chama a gente, Jesus ele tem um propósito na nossa vida, gente. Você já ouviu muita gente falar para você, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Jesus também falou para você, tem um plano maravilhoso. Você vai ser açoitado, você vai ser apedrejado. Esse é o plano maravilhoso que Jesus tem para Paulo. E a gente não sabe qual que é o plano exato de Jesus na nossa vida. Muitas vezes a gente vai sofrer, muitas vezes a gente vai sorrir. Mas Paulo fala que eu acabei a carreira. Jesus, ele deu uma missão para Paulo. E Jesus, como eu já falei para alguns aqui, Jesus já deu uma missão para cada um. Você tem que orar a Jesus e perguntar: Jesus, o Senhor me chamou para ver a igreja. O que o Senhor quer de mim? Você já fez essa pergunta? Eu creio que a maioria não fez. Por isso que eu estou falando que tem que haver um objetivo de servir a igreja. Porque você não veio só para se tornar um membro de igreja. Você veio à igreja para se tornar cristão. Mas Jesus tem um plano. Ele tem alguma coisa específica na sua vida que Ele quer usar para o reino dEle. No meu caso, eu fiz ser pastor. Apesar de eu não saber. Mas lá atrás, hoje eu sou pastor, mas quando eu olho lá para trás da minha vida, eu vejo que realmente era isso que Jesus queria na minha vida. Um dia eu estava na Assembleia de Deus com a minha esposa aqui no Japão, muitos anos atrás. Eu era membro normal de igreja, igual vocês, estava sentado quietinho no banco. Um pastor veio lá do Brasil, veio pregar aqui no Japão. E ele nunca me viu, nunca me conhecia. Ele apontou o dedo para mim: você que está de camiseta azul, Deus vai te transformar em um líder aqui. Você vai ser como Josué aqui no Japão. Eu não tinha nem a menor ideia, gente, que ia acontecer. Eu era membro de igreja como você que está sentado aí. Mas Deus ele já me usou naquele dia. Olha, eu vou te usar. E com certeza, gente, você não está à toa dentro da igreja. Ora a Deus, fala: me mostra Jesus. Porque não é que você precisa ser pastor, que você precisa ser algum cargo dentro da igreja, mas às vezes Jesus quer usar alguma coisa da sua vida por reino dele. Alguma coisa Ele quer usar. Mas basta você entender o que Ele quer com a sua vida. E Paulo, ele entendeu o que Jesus queria para a vida dele, e ele falou: eu terminei a carreira e eu guardei a fé. É o que eu já preguei em Eclesiastes 9 está escrito assim, que melhor é o fim das coisas que o princípio delas. A melhor coisa para Paulo não foi se converter a Jesus no dia que ele estava indo lá para Damasco e Jesus apareceu para ele em Damasco, no caminho de Damasco. O dia mais importante dele foi aqui, depois disso, quando ele terminou a carreira. Porque logo depois disso, ele estava na prisão, ele foi levado para a forca não, para a guilhotina, e cortaram a cabeça dele. Esse foi o dia mais especial para Paulo. Ele falou: Jesus, tudo que o Senhor me chamou a fazer, eu fiz tudo. É igual Jesus falou. Jesus estava lá na cruz, não foi? Ele falou: Tetelestai, está consumado. Está consumado. Acabou. Deus, Pai, tudo que o Senhor pediu para mim fazer aqui, eu fiz tudo. Paulo falou igual a Jesus: tudo que eu tinha que fazer eu fiz. Então busque isso. Começa a orar hoje, a partir de hoje. Fala com Deus: Jesus, eu me tornei cristão, eu comecei a conhecer a Tua Palavra. O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer? No que a minha vida tem que o Senhor quer usar para o Teu reino? E guarda nessa noite, eu gostaria que você guardasse esse exemplo de Paulo. Infelizmente a gente tem quase nenhum exemplo nos dias de hoje, mas nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é Paulo de Tarso.
Ele foi um homem espiritual. Ele foi um homem que não olhava para trás. Ele foi um homem que estava sempre buscando um alvo. Um homem que não se apegava às coisas desse mundo. E um homem que a alegria dele, gente, era fazer a vontade de Jesus. Amém? Então guarda isso no teu coração. E com certeza, todos aqui, todos sem exceção, Deus te chamou para alguma coisa. Basta você falar: Deus, me mostra. Usa alguém para me mostrar. Ou o Senhor fala comigo, ou o Senhor fala na tua palavra. Deus vai te mostrar. E quando você começar a usar isso que Deus quer usar na sua vida para o reino dele, você vai encontrar um maior sentido de estar buscando a Deus. Aí você não vai desanimar tão fácil. Você fala: não, Jesus, ele me deu isso para fazer, e eu vou até o fim. Paulo, ele era assim. Paulo, ele tinha o objetivo dele: não, eu tenho que fazer isso, então eu vou até o fim. E ele terminou a carreira. Amém? Então guarda isso no teu coração, em nome de Jesus. Coloque de pé. Vamos agradecer o Senhor por esta palavra. Que todos nós, nos últimos dias da nossa vida, a gente possa repetir essa frase que Paulo falou: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer e vamos pedir para que Ele venha nos deixar bem específico, bem claro no nosso coração aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E que a gente, buscando esse chamado dEle, a gente entendendo esse chamado dEle, a gente vai ter mais ainda disposição para estar buscando a presença dEle e nunca estar desanimando. Senhor nosso Deus, é isso que nós aprendemos aqui nesta noite, Senhor. Paulo, ele, meu Deus, depois de Jesus, ele é o nosso maior exemplo de cristianismo, Senhor. Paulo, ele, apesar de ter sido, antes da conversão, o maior perseguidor da tua igreja, Senhor, ele, depois que se converteu, ele se tornou o maior homem do cristianismo depois de Jesus. E nós aprendemos que Paulo, ele era um homem que era conhecido no mundo espiritual. Tanto o Senhor, tanto os anjos e tantos os demônios conheciam a Paulo, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Paulo também era um homem que não se apegava às coisas desse mundo, Senhor. As coisas desse mundo para Paulo era coisa passageira. Paulo, ele falava assim: não, eu tenho tudo que eu tenho, tudo que eu conheço, toda a minha sabedoria é esterco, porque eu conheci algo que é muito melhor, que é o amor de Jesus na minha vida. E ele diz que ele seguiu em frente na caminhada dele, e ele não recuava de modo nenhum, porque ele tinha um alvo. Que nós venhamos estipular esse alvo nas nossas vidas. Que o nosso objetivo não é dinheiro nesse mundo, o nosso objetivo não é aquisição de bens materiais, o nosso objetivo aqui não é nada dessas coisas, mas o nosso objetivo é a nossa salvação. Que venhamos terminar a nossa caminhada na terra e poder falar como Paulo falou, que nós terminamos a nossa carreira, guardamos a nossa fé, combatemos todos os combates que tínhamos que combater, e assim terminar e poder se encontrar com o Senhor Jesus. Oh meu Deus, eu peço, fortalece teus irmãos, os irmãos que estão aqui, Senhor, os teus filhos, em nome de Jesus, e capacite aqueles que ainda não sabem qual o propósito que o Senhor tem para as suas vidas, que o Senhor venha mostrar a eles, que eles iam ter firme esse propósito nos seus corações, que eles iam ter a certeza daquilo que o Senhor tem chamado eles, e que eles vão encontrar um sentido maior, Senhor. Eles vão encontrar uma força maior, e vão ser impulsionados, meu Deus, a fazer mais pela tua obra, a fazer mais pelo teu evangelho, Senhor. Meu Deus, mostra, dá direção ao teu povo, Senhor. Nós queremos te agradecer por esta palavra. Abençoa cada vida, abençoa poderosamente. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Nosso objetivo é Paulo. Nosso objetivo de imitação
é Paulo. Mas acima de Paulo está Jesus. Mas eu acho que Jesus é muito elevado, né? Então vamos abaixar um pouquinho o nível. Se a gente conseguir chegar perto de Paulo, a gente pode estar satisfeito. Porque Paulo, ele fez tudo o que deveria fazer. Então que a gente não venha se enroscar nas coisas desse mundo. A Bíblia fala lá em Hebreus que se desembaraçando das coisas. Muita gente não consegue seguir a Deus, gente, porque está embaraçada com tanta coisa desse mundo. E ela não consegue, não, mas eu estou preso com isso, eu estou preso com aquilo. E ela não consegue caminhar. Uma pessoa com muita bagagem não consegue caminhar, gente. Tem gente que está com muita bagagem. A Bíblia, Jesus não falou que o caminho é estreito e que a porta é estreita? Se você estiver cheio de bagagem, cheio de coisa que você acha que é importante, você não vai passar na porta. Na verdade, Jesus só quer você. É só você. É igual muito pastor já falou, a porta é a medida do nosso tamanho. Só vai passar a gente. Só a gente vai passar. Deus quer que a gente se disponha de tudo. De todos os nossos conhecimentos, de tudo o que a gente pensa que a gente é. Falar, Deus, só o Senhor. Amém? Então guarda isso no teu coração. E que a gente possa seguir nessa caminhada e fazendo a vontade do Senhor. Amém?